Bem-vindos ao Tamanho Familiar, o podcast sobre as alegrias e desafios vividos nas famílias grandes. Hoje temos connosco a Sofia Pimentel, nasceu no Porto e afirma ter tido uma infância muito feliz. Com a sorte de uns pais dedicados e sempre presentes, duas irmãs que, embora geograficamente distantes, são muito unidas e uma avó materna que foi uma figura marcante. Sempre soube que queria ser mãe e assim foi. Casou com o João e tiveram 4 filhos. Recentemente acolheram a Ruki e o Moa, que vieram completar esta casa sempre aberta a todos. É uma pessoa de fé e sente-se agradecida pelo caminho que tem feito. Dou as boas-vindas a esta mãe de coração grande e porta aberta, Sofia Pimentel. Obrigada. Olá, Catarina. E bem-vinda. Obrigada. Sofia, olharmos para esta introdução onde falamos destes pais presentes, das irmãs umbilicais, desta avó que tinha uma grande veia altruísta, eu diria que estavam reunidas as condições para um crescimento emocionalmente estável. Concordas? Verdade, sim. Eu acho que a adolescência não foi um período fácil para mim, não é um período que eu lembro com saudade. Eu acho que fui muito feliz ali na infância e depois o período da adolescência não foi fácil, mas de facto estavam umas raízes para uma idade adulta e um futuro muito felizes. Portanto, não tendo tido uma adolescência particularmente fácil. Por ti? Porque eras disruptiva? Por mim, era muito tímida, um pouco confiante, portanto demorei algum tempo a ter um grupo de amigos estável e portanto a adolescência eu vejo como um período de alguma solidão. Mas as raízes de uma vida emocional forte, de facto, estavam aí. E a partir aí dos 17, 18 anos, com os grupos de jovens, na paróquia onde nós estávamos lá no Porto, aí de facto foi o grande lançamento para chegarmos onde estamos hoje. Exatamente. Quais as melhores heranças de teres nascido numa família de mulheres? Somos muito práticas, adoramos conversar, falamos horas sobre tudo, perguntamos tudo. Percebemos de facto a força que é a maternidade também. É uma família de mulheres porque a minha mãe tem uma irmã e nós temos 4 primas, portanto nós somos as 7 e continuamos as 7 muito unidas, com tudo que isso tem de bom, de partilhas, de emoções, de ultrapassar zangas. Portanto, eu acho que as mulheres falam muito, não é? Os homens, por natureza, fecham-se mais. Nós falamos de tudo, o que gostamos, o que não gostamos, e eu acho que também isso nos ajudou a ultrapassar, às vezes, aquelas coisas que parece que são zangas, mas que não há zangas, há uma vida que se quer junta, em comum. E também, com as minhas primas, houve ali, no momento da morte da minha avó, houve ali alturas mais difíceis, mas de facto eu acho que a minha avó tomou conta de nós e nós seguimos todos muito unidos. E essa família grande, de porta aberta, que a minha mãe também nos deu lá em casa, nós sempre, toda a gente ia lá para casa, eu acho que é a grande herança que nós trazemos para aqui, com a sorte do João alinhar nesta loucura de... E de facto também começámos por ser mais uma família de mulheres, não é? Porque com 3 raparigas, as minhas 3 primeiras filhas, as nossas 3 primeiras filhas são raparigas e eu adoro ser mulher, adoro as nossas conversas, adoro as minhas filhas contarem comigo para tudo e desde as coisas mais sérias às mais triviais e termos muito isso que eu mantenho com as minhas irmãs, que eu mantenho com as minhas primas, com as amigas também. Eu acho que é uma riqueza poder crescer numa família de mulheres e a minha avó foi de facto também ali uma matriarca. A minha avó, sendo uma pessoa muito marcante para mim, não era a típica avózinha. A minha avó tinha um curso superior, guiava, separou-se do meu avô, viajava sozinha e portanto não era a típica avózinha de cozinhar, de fazer lanches, de acolher toda a gente lá em casa, mas era fortíssima. Era um coração enorme, apesar de, pronto, às vezes na maneira de falar e na maneira de dizer as coisas era muito exigente connosco, mas agora olho para trás e foi uma referência fantástica para mim, continua a ser. E foi a tua inspiração para essa característica de altruísmo, de atenção ao próximo? A minha avó era uma pessoa mais fechada, não tanto nesta visão de isso é mais a minha mãe. A minha mãe é que a minha avó tinha uma vivência de fé muito, muito intensa, mas interior.
E notava-se, sobretudo, eu acho que a minha avó acabou por morrer doente e a forma como a minha avó vivia as contrariedades. Sempre, de facto, um bocadinho dura, mas sem queixa. Provavelmente fruto das vivências que Exatamente, teve, não é? Mas sem se queixar. De facto, eu acho que o traço mais marcante estoica. Exatamente, e isso também me moldou de alguma forma, e quando sou agora levada a parar, e isso também é coisa boa deste desafio, e olhar para trás, sim, eu acho que a forma como a minha avó sempre viveu as contrariedades também me dá força e é um exemplo. Muito bem, falamos agora do João, do teu marido, que conheceste num grupo de jovens. Exatamente. Começaram por ser muito amigos e só mais tarde é que algo mais despertou. Qual é a maior virtude do João? O João é uma pessoa extremamente objetiva, prática e é um fazedor. E as coisas é ótimo. É também um excelente pai, um excelente marido, e tem um sentido de justiça enorme. É extremamente trabalhador e, portanto, também toda a vida que nós temos é fruto desta dedicação, desta honestidade. E sendo que eu acho que nós, se calhar, ao contrário, nós unimos muito na diferença, porque nós depois somos muito diferentes em algumas coisas. Eu sou uma emotiva, eu acho que chegamos a tudo, eu acho que... e o João é mais pés na terra, é mais focado e, portanto, eu acho que nós acabamos por nos complementar muito, evidentemente que no essencial estamos unidos. Que giro. E já levam 25 anos de casamento. 25 anos de casados, é verdade. Que bons conselhos é que podes deixar para um casamento feliz? E eu acho que num casamento feliz nós temos que amar em perfeição. Temos que amar o que não corre bem, amar... Sobretudo estarmos preparados para amar as dificuldades, não é? Porque nós namoramos, é tudo espetacular, é tudo... E é verdade, e faz todo sentido a vida de casado. Mas a vida de casado, eu digo muitas vezes, eu acho que tem tudo para correr mal. Um casamento tem tudo para correr mal. Porque são duas pessoas muito diferentes, obrigadas a partilhar tudo. Obrigadas a partilhar a vida e a ter um futuro em comum. E... isto é muito difícil se nós não quisermos muito e, portanto, eu acho que só como sacramento é que um casamento ganha sentido e é possível. É possível nós ultrapassarmos as dificuldades que a vida nos vai colocando e nunca ver essa dificuldade como um obstáculo e como um fim. Eu acho que o objetivo de um casamento é durar para a vida toda e ser eterno. E é para isso que nós devemos sempre trabalhar. E é um trabalho de todos os dias. É um trabalho de todos os dias. Há uma frase do Papa Francisco que eu li na biografia dele e que eu acho que faz todo sentido para um casamento, que é: quando um sonho esmorece, temos que o sonhar outra vez. E nós temos que sonhar o casamento muitas vezes ao longo da nossa vida de casados. Aquela emoção do primeiro dia, da entrada na igreja, em que tudo vai começar, e nós temos que sonhar isto muitas vezes. Sonhar nas escolhas pequenas do dia-a-dia e nas escolhas grandes. E, portanto, eu acho que, se me posso dar algum conselho, temos que casar convencidos que é para a vida toda, e quando as coisas não correm bem, pensar que isto também é com a inspiração de Deus, é um apostolado, é um dom, e que, como tudo na vida, tem que ser trabalhado. Boa. Então, falando agora dos vossos filhos, vocês têm 4 filhos. Quem é cada um dos vossos filhos? Temos a Luísa é a mais velha, tem 22 anos, e a Luísa é uma força da natureza. A Luísa leva tudo à frente, é uma determinada, é super decidida, sempre soube bem o que é que queria fazer e, de facto, enche uma casa, é super responsável com os irmãos. Claro que tem uma parte também muito infantil, mas que é um equilíbrio, porque é capaz de se atirar para o chão com o mais novo, mas é uma pessoa também com um coração do tamanho do mundo, com quem eu tenho uma cumplicidade espetacular, além de, evidentemente, ser mãe e continuar a ter que ser mãe muitas vezes em relação a algumas coisas, no sentido de fixar fronteiras e por onde é que é o caminho. Temos uma grande cumplicidade, e a Luísa é, de facto, a energia da casa, é aquela que chega, abre a porta e diz um grito olá, para toda a gente saber que ela chegou.
e é como o João, é uma fazedora. Mete os irmãos todos no carro, vai para a praia, organiza as férias, organiza os jantares dos amigos. Depois temos a Teresa, que é a segunda. A Teresa tem 20 anos e eu diria que a parte é quase a outra face da Luísa. A Teresa é reservada, é uma pessoa disciplinadíssima, é uma super decidida relativamente àquilo que quer fazer, embora depois não vá partilhando. Nós vamos percebendo as escolhas dela, mas ela é uma pessoa muito determinada, um bocadinho reservada por feitio, e também tendo como irmã mais velha uma pessoa como a Luísa, de facto não foi ali fácil, e durante algum tempo ela foi a irmã do meio, porque depois nasceu a Isabel, passado 2 anos e meio, e a Teresa teve esse papel difícil de ser irmã do meio, com uma irmã muito efusiva como a Luísa, e a bebê da casa, que foi a Isabel. Como é que vocês geriram essa parte, fazendo só aqui um parênteses? Eu acho que obrigou-nos muito também a interpelar a Teresa relativamente à Luísa, aquilo que ela sentia, e ela tem uma admiração, e sempre teve uma admiração enorme pela Luizinha. Obrigou-nos de facto a estar ali mais atentas, e em alguns momentos coisas que nós conservamos hoje em dia também, mesmo quando elas estavam as duas, porque nós nunca fomos muito de fazer programas quando elas eram pequenas, o programa só de hoje tu, só amanhã a Luísa, depois a Teresa, a Isabel, mas estarmos atentos a isso, e às vezes quando as coisas surgiam interpelá-las, às vezes a Luísa dizia qualquer coisa e eu, Luísa, mas tu gostavas que a Teresa te dissesse a mesma coisa? E a Teresa respondia, bem, mas eu não posso dizer isso porque eu adoro-a. E estas coisas assim, pronto, eu acho que a Teresa cresceu mais independente, também por feitio. Eu acho que ela é muito parecida com o João nisso, é reservada, não gosta de muitas perguntas, onde é que vais, o que é que fizeste, como é que foi, vai sair à noite, foi giro, e ficar ali a conversa. Portanto, a Teresa é uma pessoa reservada, mas determinadíssima, super disciplinada, trabalha para os seus objetivos, tem um coração também gigante, mas de facto é o desafio de termos, e é o desafio de uma mãe, que eu acho que sou uma mãe também um bocadinho diferente para cada uma delas. E elas às vezes se confrontam, mãe, mas tu fizeste com ela e assim, mas de facto uma coisa faz sentido para uma, não faz sentido para a outra. E a Teresa, sendo eu muito faladora, a Teresa a mim interpela-me no valor do silêncio, e como é que um silêncio, um gesto podem ter imenso significado, porque para a Luísa um gesto é mais um gesto, para a Teresa aquele gesto tem muito significado, e também me ensina-me muito na calma, no saber parar, olhar para as coisas, e ela é muito perspicaz, evidentemente, mas tem a sua postura e o seu lugar, mas é engraçado que depois, de facto, ela também cativa muito, e com os irmãos mais novos ela sempre foi quase a mãe para o Sebastião, agora com o Momi, também ele é uma paixão pela Terezinha, porque ela tem esta coisa muito calma. É muito maternal, inspira confiança. A Luizinha é aquela maluca que se atira para o chão, da brincadeira, e que vão fazer balões de água, e portanto a Teresa equilibra, e é aquela paz, aquela serenidade. São diferentes, podemos ver. Cada uma com as suas riquezas. E a seguir vem? A Isabel. A Isabel tem 17 anos e é de facto assim uma flor. A Isabel é extremamente delicada, extremamente sensível a tudo, sempre foi. Ela, de pequenina, se via um anúncio com uma imagem que fosse mais perturbadora, um outdoor, ela ficava com aquilo e dizia, mãe, isto não me sai da cabeça, esta imagem não me sai da cabeça. E quando ia para a escola, para o infantário, chorava porque dizia que tinha ideias mais na cabeça, tinha imagens mais na cabeça. Portanto, ela é muito sensível, muito permeável a tudo, tudo que a rodeia. E, portanto, também precisa dessa calma, de nós inspirarmos confiança nela. É uma miúda super capaz, com uma capacidade extraordinária e super humilde. Não é nada de... Ninguém sabe o que ela vale, porque ela de facto faz o seu caminho silencioso, também muito criativa e muito ligada a nós, muito ligada à família. Ela é mais pequena, dizia que não queria crescer, mãe, vou ficar aqui sempre. E portanto tem esta sensibilidade,
eu acho que se vê como elas são muito diferentes. Os meus filhos são todos muito, muito diferentes. Isto é uma riqueza. Super enriquecedor. E é onde eu também levo para o meu trabalho, se calhar, grandes valências, não é? Porque gerir pessoas... É muito isso. É muito isso. E o que é que em cada momento se diz a um, se diz ao outro, como é que se fala, isso... Portanto, a Isabelinha é esta pessoa hipersensível, hiperatenta, e sendo muito sensível precisa também daqui de um acompanhamento para não... Portanto, o mundo não está fácil, não é? Sim. E não perdermos a esperança de que os pequenos gestos são uma presença no mundo que às vezes a gente pergunta onde é que está Deus, ainda outro dia falava sobre isso com ela. Sim, às vezes parece que a pessoa, onde é que estás, não é? E a pessoa vê um pequeno gesto, e até foi ela que chamou a atenção, disse, mas já viste aqueles 2 irmãos ali de mão dada no semáforo? Isto foi anteontem. E de facto, estás a ver, Isabel, é nestes pequenos gestos de carinho, de ternura, que nós também podemos continuar a ter esperança. Pronto, e Isabel também temos estas conversas. E depois temos o Sebastião, que é o rapaz. O Sebastião tem agora 13 anos e é o meu rapaz, nunca pensei que fosse tão espetacular ter um filho rapaz, com a sorte do Sebastião ser um filho rapaz super conversador, nós temos conversas giríssimas, ele tem 13 anos e é muito maduro de cabeça, as coisas que ele pergunta, a necessidade que ele tem e que eu espero que continue a ter de partilhar tudo comigo, é também muito sensível, como a Isabel. E às vezes gerir na escola, e sendo rapaz, aquele amigo que fica de lado, aquele menino que não é o cool e que vai para o futebol e ele hoje ficou e eu até disse para eles trazerem, mas depois ele sente-se com isso. Portanto, é um miúdo sensível e que eu acho com coração, eu acho que até agora, graças a Deus, todos os meus filhos têm muito bom caráter. Isso nota-se em todas as maneiras de ser, são umas, mas o caráter é a espinha dorsal, e isso eles são. E o Sebastião, de facto, é um rapagola, adora futebol, adora tudo que é desporto, mas ao mesmo tempo é muito conversador e arranjamos ali sempre... É engraçado que também com ele que eu tenho às vezes algumas conversas sobre a fé e sobre Jesus e ele gosta de perceber e gosta, sobretudo com a Isabel e com o Sebastião, nós temos o hábito de ao deitar lermos o Evangelho do dia e depois um pequeno resumo. E ele faz sempre questão de nós fazermos isso. E depois... Eles partilham quarto, a Isabel e o Sebastião neste momento estão a partilhar quarto, sim. Também se cria ali uma relação gira entre os dois. É engraçado porque o Sebastião pica muito a Isabel, mas depois a verdade é que sentem muitas saudades um do outro. O Sebastião agora teve uns dias fora e mãe, já tenho saudades. E o Sebastião ontem. A Isabel está em casa, quando vinha para casa, a Isabel está em casa. São. Giro. Falavas agora do caráter dos teus filhos. Que valores é que para ti, para o João, foram importantes passarem aos vossos filhos? Eu acho que para mim o valor que é o centro de tudo e depois tudo emana daí é a honestidade, a verdade. Eu tenho uma frase que digo muitas vezes e que eles se devem lembrar, que é: eu perdoo tudo menos a mentira. Tudo. As asneiras que fizerem, o que acontecer, nunca me mintam. Porque eu acho que desde pequeninos que eu tenho esta conversa com eles, mesmo muitas vezes eles podiam não perceber o que é que eu estava a dizer, eu sempre disse: a verdade é tudo. Depois as coisas acontecem, fazemos asneiras, fazemos más escolhas, uma noite que correu mal quando foram sair, não me mintam, só uma coisa a acontecer, partilhem. Eu acho que é sobretudo isso, é a honestidade, a verdade, é o bom coração, é a generosidade, nós temos tanto, não é? Nós temos uma vida de graças e só faz sentido viver muito para os outros, viver este gesto de porta aberta, que também é porta aberta para outras coisas que vão surgindo na nossa vida, não é só acolher lá em casa quem chegar, mas esta generosidade, este agradecimento, esta graça por sabermos, às vezes eu dou catequese e às vezes digo aos miúdos, vamos agradecer uma coisa, e eles não conseguem agradecer uma coisa. Tanta coisa para nós agradecermos a chuva, agradecermos, mesmo às vezes aquelas coisas, praticar o coração para a graça, para o agradecimento, é termos um coração mais sereno, mais aberto, e eu acho que isto são aquilo que também o valor do trabalho, eu acho que aí eles veem muito no João, eu também trabalho, mas veem muito no João essa dedicação, esse esforço, esse sacrifício de trabalhos às vezes aos fins de semana,
e, portanto, o valor do trabalho, de nós não contarmos com as coisas só porque sim. Graças a Deus eles têm feito também um caminho de trabalho, são todos muito responsáveis no colégio. Até agora a Teresa e a Luísa também sabiam muito bem o que queriam, tiraram o seu curso. Nós, de facto, vamos deixando ali alguma liberdade, e porque parece que eles têm apetências muito diferentes, mas a ideia de que as coisas têm que ser construídas, e nós temos que, em todos os pequenos gestos da vida, dar valor ao que temos, e também, se queremos ser alguma coisa e ter aqui um papel, nós temos que trabalhar. O que é que seja, num curso superior ou que não seja, o que vier a ser, é importante sermos honestos, sermos verdadeiros, seguirmos as nossas convicções, e nas decisões difíceis pararmos, falarmos, se tiver que ser, e esperar que eles continuem a contar connosco para essa muleta. E foi fácil incutir a fé? Ou tiveste assim algum que fosse mais desafiador ou que questionasse mais? Não foi fácil. Nós de facto crescemos numa família de fé, somos, mas eu diria que somos aquela família típica, ou seja, que batizado, primeira comunhão, crisma, casámos sempre pela igreja, missa ao domingo, mas eu estou numa fase da vida em que eu sinto que preciso dar um salto qualitativo na minha fé, e se calhar também por isso até agora a fé dos nossos filhos tem sido uma fé de prática, de rotina. Se calhar já aqui há alguns anos, eu acho que quando eu comecei a chegar aos 50 comecei a pensar um bocadinho, a sentir necessidade de mais. Eu acho que hoje em dia a fé para mim é esta interpelação, é esta insatisfação permanente de isto só não chega, e dar-lhes a eles também este sentimento que a fé nos completa. A Luísa tem ali alguma relação mais difícil com a fé, porque é uma pessoa muito racional e, portanto, muito de se agarrar a razões. Tudo tem que ter uma explicação, um sentido, tudo tem que ser abarcado por nós e pela nossa compreensão, e, portanto, eu acho que isso dificulta muito este salto afetivo para a fé. Não acho que esteja fechada, acho que está à espera da graça, do encontro. Sim. E a mim, como mãe, cabe-me rezar para que esse encontro aconteça, e poder ser também inspiração, sobretudo trabalhar muito também para que a fé seja uma alegria, ou seja, trazer para casa um ambiente leve e de felicidade e de agradecimento. Com a Teresa, com a Isabel e com o Sebastião, a Teresa também tem o seu caminho. Acho que é uma miúda que também tem a sua vivência de fé, mas neste momento com a Isabel e com o Sebastião, como temos esta rotina de um bocadinho são muito sensíveis também, não é? Também são mais sensíveis, e temos este bocadinho ali ao final do dia, mas sim, eu acho que estou num momento em que sinto que a minha fé tem que dar aqui um salto. A partir de que idade é que achas que, quando eles dizem que não querem ir à missa mesmo, por exemplo, que é uma rotina semanal, para uns diária para outros, a partir de que idade é que achas que devemos deixar que sejam eles então a escolher? Não sei se vos aconteceu essa experiência. Sim, com a Luísa, mas não sei se faz sentido, para nós tem feito, que é, enquanto estiveres aqui em casa vais. Ok. E vamos, porque eu acredito que ela pode ser muito, não é vais porque eu mando, mas é porque eu acredito que ela pode ser muito mais feliz quando encontrar a fé. E digo-lhe muitas vezes, se não fores por ti, vai por mim, porque eu acho que um dia vamos estar lá as duas juntas nisso. E portanto, assim, a ideia é, vamos juntos, é o mínimo dos mínimos a missa ao domingo, e há uns tempos para cá incuti neles também a vontade de ir à missa fora do domingo, que eu às vezes vou, não diária, mas pelo menos uma vez por semana tentar ir à missa, ver a confissão não como uma lista de supermercado, mas um momento especial de encontro. E a Isabel e o Sebastião, eles são nos salesianos e têm a sorte de ter confissões ao longo do ano, sempre que há festas de São José, no dia do Pai, a Maria Auxiliadora, São João Bosco, têm missa com confissão, e portanto eu acho que eles os dois já levam aqui um bocadinho este hábito de se confessarem, às vezes digam, mãe, fui confessar, hoje foi ótimo, o padre era super simpático, conversámos. Eu acho que são pequenas mudanças que eu no passado, pronto, quando eles são todos muito pequenos, nós estamos muito focados na logística. Pois é. E não sobra tempo para isto. Eu agora que dá tempo já para desfrutar da família, e
Eu acho que é isso que me tem levado a este encontro, a reencontro com a fé e a necessidade de querer mais, se calhar. Querer mais, também sim. tê-los maiores e teres ficado liberta de algumas tarefas, provavelmente, não é? Eu acho que também é isso. Quando eles eram mais pequeninos, vocês tinham alguma rede familiar que vos ajudava ou que vos apoiava? Não, porque nós somos do Porto. Pois na é. altura, aliás, meus pais continuam no Porto e os meus sogros viviam no Porto. Pois. E, portanto, nós fomos muito sempre os Tendo uns dois dos outros. com os filhos que foram chegando. E por isso também eu era aquela mãe que andava, portanto o João também sempre trabalhou mais horas do que eu. O meu trabalho, sobretudo quando eles eram muito pequeninos, de facto permitiu-me conciliar muito bem. Eu conseguia ir buscá-los, estar sempre o final de tarde com eles. E era aquela mãe que andava com eles todos atrás, não é? Portanto, era mesmo ao fim de semana, quando íamos ao parque, sempre quando havia um no carrinho, os outros dois seguravam ao carrinho e íamos todos. E, portanto, não tivemos essa rede permanente, se bem que a minha mãe, sempre que era preciso, vinha para cá. Passava cá, quando as 3 primeiras nasceram no Porto, só o Sebastião é que nasceu cá. Portanto, eu o primeiro mês passava no Porto, depois quando vinha a minha mãe passava cá umas temporadas connosco, e ao longo também quando de vez em quando, aquelas fases das doenças, das gripes constantes, de vez em quando lá vinha a minha mãe e ficava cá uns dias. E depois nas férias, aí sim a rede familiar funcionava, porque eles sempre foram muito para o Porto, e aí tinha as minhas irmãs, os meus sobrinhos, aí eles juntavam-se tudo. Mais fácil. Sim, ou seja, a rede familiar não funcionou aqui, mas funcionava lá. Vão. Sim. A nível de gestão de orçamento, quais foram as vossas prioridades? Eu acho que aí é mais o João, ou seja, eu acho que nós nunca planeámos muito. Eu sempre confiei muito no discernimento do João para ir gerindo, portanto, a prioridade a casa. Portanto, assim que pudemos, comprámos uma casa pequenina no centro de Lisboa, precisamente porque, como não tínhamos apoio familiar, tínhamos que estar perto do trabalho e estar perto do colégio, para que se fosse preciso alguma coisa, eu em meia hora no máximo, 20 minutos, estar no colégio. Portanto, eu acho que a prioridade foi a casa. Depois, assim, em termos de grandes prioridades, eu acho que de facto há aqui uma grande preocupação com a poupança, de irmos pondo dinheiro de lado, e outra coisa é investirmos em férias. Nós gostamos imenso de fazer férias todos juntos e não acho que levemos assim uma vida particularmente dispendiosa. É a vida normal de uma família grande, com uma casa em Lisboa, que hoje em dia já é uma casa maior, com os custos todos que isso implica e, portanto, esse orçamento. E depois, onde nós também gostamos muito de gastar, não é tanto os carros, assim, o João gosta de um carro bom, é verdade, tem o seu carro, também trabalha para isso, mas depois a nossa vida do dia-a-dia, eu diria que nós gostamos muito de programas em conjunto. Pois, as experiências, não é? Que é o que fica. Exatamente. Sim. Fazem muitos programas todos? Continuamos a fazer. Ainda agora foi a Feira do Livro e logo todos, mas e quando é que vamos todos à Feira do Livro? Fomos, jantámos lá, tivemos lá, fomos os 6 com o Gonçalo, namorado da Luísa. Namorado da Luísa, que também já faz parte desta família. E fomos, e portanto é assim, à Feira do Livro temos que ir todos, fins de semana de praia, se pudermos, vamos todos. Investe-se em experiências. Exatamente, não é? E eu acho que isso eles, é uma sorte, temos conseguido manter. No outro dia me perguntavam, mas as tuas filhas mais velhas ainda vão de férias com vocês? Eu disse, como vão de férias? Elas adoram. Pois, e ainda bem que o fazem. Exatamente. Bem, falamos agora do acolhimento da Ruki e do Moa, não é? Exatamente. Que são uma mãe e uma criança que vieram da Guiné para ficar convosco. Qual foi o ponto de partida para serem família de acolhimento? Eu não sei não consigo dizer quando é que isto aconteceu. Aliás, isto aconteceu através da Teresa. Portanto, e aqui o papel da Teresinha, a discreta, no seu lugar, e trouxe a fazer o seu caminho. E trouxe-nos para este sonho, para esta nova forma de amar que nós não estávamos à espera. Nós estávamos a pensar ser família de acolhimento para as crianças institucionalizadas em Lisboa. E estávamos a começar esse caminho de perceber como é que era, qual era a formação que nós tínhamos que ter, quais eram as condições. E um dia a Teresinha, estávamos em Covid, já não sei, em 2020, 2021, a Teresinha perguntou à mãe, tinha recebido através de um grupo de WhatsApp, daquela altura dava catequese,
um pedido para acolher uma criança da Guiné. Só aí é que nós entramos no mundo dos processos de evacuação, nós não conhecíamos isso, ou seja, o nosso Sistema Nacional de Saúde recebe crianças dos PALOPs que precisem de tratamento cá, e portanto temos quase 2 processos paralelos, que um é o processo de evacuação em que ele vem do país de origem para cá e é recebido na Estefânia ou no hospital que tiver que ser, e depois há a parte de acolher essa pessoa, o filho e a mãe, ou quando veio o filho sozinho, no momento pré-hospitalar e pós-hospitalar. E a Teresinha disse que tinha recebido essa chamada, que havia um menino que precisava muito de vir, era uma situação muito urgente e não estavam a conseguir encontrar acolhimento. E nós dissemos, por que não? Porque não vamos ver o que é, não fazia sentido dizer já não, vamos perceber o que é, e dissemos, olha, diz que nós, a Teresinha diz que nós estamos dispostos a perceber melhor o que é que, se podemos dar resposta. E de facto foi assim. Inicialmente era o Francisco era um menino de 8 anos, que tinha uma doença cardíaca grande e não resistiu à espera, pronto, isso foi triste, ficámos, até acho que nos marcou mais do que nós pensávamos que ia marcar. Eu nem conseguia dizer logo aos miúdos, mas de facto os processos são processos burocráticos, complicados, e apesar do nosso SNS receber, às vezes a saída não é assim tão fácil, e o Francisco já estava há alguns anos à espera de ser evacuado e não resistiu. O Francisco acabou por morrer. Mas o nosso sim continuou. Depois eu acho que já não conseguíamos fechar o coração pelo Francisco, e depois surgiu o Mohamed. Passado, eu diria que se calhar 6 meses, um dia telefona-me outra vez a Filipa, que é a enfermeira, que é o nosso contacto em Bissau, e a perguntar se continuávamos disponíveis, porque havia o Mohamed, que era um menino que tinha nascido com estrofia da bexiga, nós não sabíamos o que é que era. Se nós, claro que sim, que estamos disponíveis, queremos muito. E mais uma vez o tempo decorreu e nós começámos a entrar no processo de acolhimento familiar cá. E quase em simultâneo estávamos para acolher 3 irmãos, e veio o e-mail de Bissau a dizer que o Mohamed e a Ruki estavam a chegar daí a 15 dias. E então aí fiquei dividida, o meu coração, eu quase que dizia, então, mas venham todos, não é? Eu acho que dá, então, mas são 3 irmãos, as miúdas ajudam. E o João, não, calma. O João disse, não, o nosso compromisso inicial era com a Filipa, com o acolhimento de Bissau, e portanto vamos dizer sim. Tivemos que falar pronto, e dizer, olha, afinal não vai dar. A Ruki e o Mohamed chegaram no dia 17 de janeiro de 2023. O Mohamed com 15 meses, a Ruki, uma mãe super jovem, que eu acho que não tinha 20 anos, a não saber uma palavra de português, e portanto, coitados, caem aqui no mundo. Eles não eram de Bissau, numa aldeia do norte da Guiné, perto da fronteira com o Senegal, e portanto uma vida e como aterrar em Marte, não é? Para eles é muito, muito, muito desafiante, mas eles são uns heróis, ela como ele, e então começámos quase a aprender, eles a aprender a viver cá e nós a aprender com eles o que era isto do acolhimento de evacuados, porque é assim que eles se chamam. Vocês fizeram algum tipo de preparação? Não. Aqui o ponto de entrada foi a Fundação João 23, que é o contacto oficial da Ruki e do Mohamed. Eles depois foram-nos entregues numa transferência de responsabilidade e, portanto, nós somos os responsáveis por eles cá. E aí começámos a aprender tudo. Documentos, cartão do utente, número de contribuinte. Todo o processo. E como é que se cria uma relação de amor, mas ao mesmo tempo de desprendimento? Porque se antes que não viverão todos juntos para sempre à partida, não é? Pronto, como é que balanceiam esta relação de amor, mas ao mesmo tempo de desprendimento? É engraçado essa pergunta, Catarina, porque eu, quando comecei a ver as histórias do acolhimento familiar, aquilo para mim era assim, era a loucura do altruísmo. Como é que se faz isto? Eu era incapaz de fazer uma coisa destas, porque... E hoje em dia só isso é que faz sentido, porque eu acho que nós aprendemos a amar de uma forma tão boa, tão desprendida, tão focada no outro, que
quando são os nossos filhos, nós temos sempre aquela, pronto, são os nossos filhos, é o amor de pais, que é o que toda a gente sabe, mas há aquela responsabilidade, o que não quer dizer que não haja com estes, mas nestes há uma liberdade para se amar, no sentido de deixar voar. E muitas vezes vamos tendo esta conversa em casa, quando eles, às vezes ela quer ir passear e levá-lo para conhecer alguém de família que está cá, e as minhas filhas, não mãe, não, mas ele não pode ir. Eu disse, não, ele não está aqui por nós, estão aqui por eles, e nós nunca nos podemos esquecer que a Ruki e o Moa estão cá por eles, não é para nós nos sentirmos melhor, não é para nós aprendermos a amar melhor, não, nós estamos aqui e todas as nossas decisões têm que ser orientadas para eles, para o bem-estar deles. E isso é, para mim, e chegar aos 50 anos e poder ter a graça de viver isto, que acabou por ser um bocadinho nada planeado, como um bocadinho na nossa vida. Eu acho que nós nunca fomos muito de pensar, vamos fazer assim e casamos, ao fim de 2 anos começamos a ter filhos e depois temos 4 filhos e depois... Não, nós nunca fomos... Eu acho que no nosso coração nós sabíamos os dois que queríamos ser pais de muitos filhos, queríamos ser pais de uma família grande e de uma casa aberta. E com a Ruki e com o Moa tem sido uma experiência, porque eles também são pessoas extraordinárias, tem sido uma experiência até agora espetacular, com responsabilidades, com desafios. Temos que pensar como é que passamos desta fase em que eles estão lá em casa e que está tudo bem, ela trabalha, o Momi está na escola, mas temos que pensar que não foi para isto que eles vieram. Sim. E então agora é... Pensar a próxima fase. Exatamente. E como é que fazem em relação às regras da casa, sendo que estão a acolher 2 pessoas que vêm de uma cultura, até de uma religião diferente? Sim. Como é que vocês geriram essa parte? As regras da casa é tudo igual. E eu já tive que ter uma vez uma conversa mais complicada com ela, por causa de, como em todos os jovens, coisas de WhatsApps e telemóveis e coisas assim. E eu tive que lhe dizer, olha, enquanto estiveres em minha casa, és tratada como as minhas filhas. Portanto, eu vou controlar, eu vou querer saber onde é que tu estás, o que é que tu fazes. Se não quiseres, Ruki, podes ir embora, não estás cá presa, queres viver à tua maneira. E, portanto, as regras da casa, a rotina, das refeições, é tudo igual. Isso também foi muito fácil, porque ela nunca... Ela entrou na nossa maneira de... Nunca foi de se fechar no quarto para tentar, imagina, nós jantamos todos à mesa, ela ia tentar jantar no quarto. Nunca foi isso, ou seja, entrava ali na rotina, muito respeitadora também dos movimentos da casa, ou seja, ela ajuda imenso, mas é engraçado que quando ela não sabe o lugar dela, ela até parece que fica parada e que não quer ajudar, mas não é isso, ela só está a perceber onde é que deve entrar. E é engraçado que no primeiro ano, quando foram connosco para o Algarve, uma casa grande, também todos, com os meus sobrinhos, tudo ao molho, e ela assim, ficava sentada assim à beira da piscina, e nós, tipo, então ela não ajuda, então estamos aqui todos a fazer jantares, a fazer pequenos almoços, a fazer tudo. E eu agora percebo, ela precisa de saber onde é que é o lugar dela, e ela é muito respeitadora disso. Isso tornou tudo muito fácil. Eu sei que não é sempre foram assim. Ajudando, não é? Sim, nós fomos ajudando e ela também foi ajudante, porque ela sempre foi muito de se deixar conduzir e de respeitar as regras e de aprender. Ela aprende rapidíssimo, aprendeu tudo rapidíssimo. É super organizada, disciplinada com as coisas do miúdo, portanto são uma presença muito fácil. São uma presença... relativamente à vivência cristã nossa, o Mohamed vai connosco à missa porque quer, porque para ele é um programa, porque vamos todos. E nós perguntamos se ela se importa, ela sabe que nós vamos à missa, ela sabe que nós somos católicos, e ela é muçulmana e tem também as suas rotinas, as suas regras, faz o Ramadão, reza no quarto, teve o cuidado de me perguntar se não me importava que ela rezasse no quarto. Portanto, há aqui coisas que foram muito implícitas, que nunca foi preciso dizer é assim, e vais. Há também uma relação de muito respeito, não é? Muito, entre ambas as partes. Exatamente, isso facilitou tudo muito. Eu acho que também quero acreditar
que ela é feliz, ou seja, e eu acho que ela é feliz, ela está bem, é bom ela também ter arranjado um emprego fora, porque a primeira hipótese era arranjar uma casa onde ela pudesse trabalhar, porque ela aprendeu muito com a Odete, que é o nosso anjo da guarda lá de casa, mas depois foi extraordinário, porque mais uma vez a mão de Deus, houve aqui, o João teve a ideia de perguntar se o Mohamed podia ir para o João de Deus, que é o colégio onde andaram os nossos filhos, e o Mohamed ia começar e depois no colégio perguntaram se ela não quereria trabalhar lá como auxiliar, e então foi a cereja em cima do bolo, e é ótimo porque ela também sai, que tem conversa, tem as amigas, e eu acho que isso também me preocupava muito no início. Ela está muito fechada em casa, pronto, e estamos a chegar aos 3 anos. E como é que foi a relação, e como é a relação da Ruki e do Moa com a restante família? Os irmãos, os avós, os tios? Também tudo muito natural. Também foi tudo muito natural, muito fácil. Nós chegámos lá a primeira vez e foi como se já nos conhecêssemos todos, da vida toda, e ele adora e chama avó, e adora ir ao Porto, adora mesmo, fica, às vezes até vai sozinho connosco, porque se não temos que levar o carro grande, porque os meus filhos não vão todos e a Ruki não quer ir, ele vai e está, portanto, e mesmo o nosso grupo de amigos, eles são mais uns. São mais dois? Mais dois, chegam. Exatamente. E a nível das tradições, por exemplo, gastronómicas, ela adaptou-se à vossa comida? Come ela mesmo? Só não come porco. Pois, excepto, obviamente. Sim, isso é a única coisa, e nós de vez em quando metemos-nos com elas, Ruki, então, já... E ela ri-se, e em brincadeira. De resto, come tudo, há coisas que ela não gosta, vamos percebendo, mas ela também não faz problema nenhum, se não gosta... Não se serve, come menos, exatamente. Outro dia fizemos polvo, eu disse, mas não gostas de polvo? Mas ela não diz que não gosta, só não se serve. Mas de resto gosta de tudo, gosta de experimentar. É engraçado que trouxe o picante, põe picante em tudo. O João também já gostava de pôr picante, mas agora consome picante como se não houvesse amanhã. Ela é a única coisa. De resto, o Mohamed também é super fácil de experimentar tudo que são comidas novas. E ela também desfruta, portanto nós gostamos muito de pensar o que é que vamos fazer para o jantar de sábado e as refeições, nós vivemos muito à volta também das refeições. Como uma boa família. Exatamente, e é um programa fazer um fondue sábado ao jantar, é um programa fazer, e ela também, eu acho que ela também desfruta disso. Que bom. Para quem nos ouve e que pensa em se aventurar neste processo de acolhimento, que conselho é que podes deixar de alento? Eu acho que não ter medo, não fazer perguntas, e como é que vai ser quando? Estas perguntas paralisam-nos e nós nunca damos o salto. Se calhar, nós estávamos de facto a caminhar para ser família de acolhimento, e eu acho o projeto das famílias de acolhimento, e agora tem havido muita divulgação ultimamente, e as minhas filhas são voluntárias na Candeia, e era através da Candeia que nós estávamos a pensar no projeto dos Amigos para a Vida, família de acolhimento. As minhas filhas, tanto a Luísa como a Teresa, são amigas especiais de miúdos que estão institucionalizados, ou seja, vão visitá-los, trazem-nos para casa, e vai-se construindo uma relação, pode chegar a eles passar férias connosco, mas a relação começa através deste contacto mais pontual, e eu acho que só é responsabilidade, mas casar é uma responsabilidade, ter filhos é uma responsabilidade, o futuro é incerto para todos, mas quem tem essa possibilidade e de algum modo sentencia esse bichinho, não ter medo, não calar porque um dia vai olhar para trás e vai ter imensa pena de não ter passado por isto. E falando um bocadinho neste investimento e nesta doação, de que forma é que achas que as pessoas que têm vontades e que têm todo um mundo cheio de coisas materiais e aliciantes para viver, de que forma é que as pessoas também, por outro lado, se motivam a apostar na família, e o acolhimento acaba por ser também isto, uma aposta na família? Eu acho que eu pelo menos cheguei a uma altura da vida, nós sempre fomos muito, tanto o João como eu, ou seja, nós não era ter coisas, nunca fomos pessoas de querer muito ter o quadro XPTO, a televisão, ou termos hoje em dia a nossa casa de facto é um bocado caótica e eu às vezes sofro um bocado com isso, mas de facto nunca fomos muito ambiciosos nesse sentido, e eu acho que cheguei a uma altura da vida, porque tenho a graça de ter
os pais, sogros, irmãos, cunhados e estarmos todos bem e com saúde e perceber que o que verdadeiramente importa são as relações. É nós estarmos bem, a nossa capacidade de ultrapassar aquela zanga, aquilo que parecia e treinarmos o nosso coração para isso. E quando abrimos o nosso coração fica evidente que ter, claro, que é bom, eu gosto de andar bem arranjada, gosto de comprar uns sapatos, não é dedicar disso, mas é não pôr isso no topo. É a verdadeira alegria, a verdadeira satisfação, é de nós chegarmos ao final do dia e percebermos que de facto tanto nos foi dado, muito nos será pedido. E eu não posso dizer que não a isto que eu sinto, cada um tem a sua história, não é... Como eu estava a dizer à Catarina, disse Catarina um bocadinho de pudor em falar disto, não tem nada de extraordinário, cada um é o que tem que ser na sua história e as minhas irmãs são onde estão incansáveis com os meus pais, na disponibilidade, na força, na coragem, de tudo, portanto nada é melhor do que o outro. O que eu acho e o que eu sinto, posso falar da minha experiência, é esta sensação de o ter deixa de ser relevante, é o ser. E o ser depois torna-nos mais despertos para aquela relação, aquela amizade em que eu guardo aquele rancor e aprender a, de facto, não é isto não me dá paz. E eu sozinha não consigo. E então, Senhor, eu ponho nas tuas mãos esta relação que não está boa, mas eu estou tão farta disto ou daquilo ou daquilo outro. E portanto, nós depois, quando a conversa é connosco, a nossa tendência é falarmos daquilo que nos magoa a nós, e portanto, pôr-nos a nós no centro, mas tirar-me do centro e pensar o que é que tu queres daqui, não é? Onde é que eu trabalho a minha relação? E vai sendo muito isto, com altos e baixos, com dias evidentemente mais difíceis, nós sabemos que isto não é só rosas e há desafios, muitos desafios, mas saber que o caminho é com Jesus, o caminho é estarmos atentos àquilo e acreditar que isso faz sentido, que não é só uma coisa que dizemos da boca para fora, que é mesmo isso que tem moldado a minha vida e que me faz sentir hoje muito mais feliz do que aos 18 anos. Outro dia estava também a ler e alguém dizia, eu olho para as minhas fotografias de agora e adoro o que vejo, e é verdade, mas não é por mim, é o que nós, sem planearmos e com... Eu acho que fomos dizendo os sims que Deus nos foi pedindo e eu, às vezes, e um bocadinho voltando atrás, Catarina, também já pensei nisso quando relativamente ao acolhimento, eu acho que é muito o sim de Maria, não é? Porque é um sim que não sabemos, nem sabemos como é que viemos aqui parar. E eu às vezes também me obrigo a pensar nisso, porque às vezes a pessoa está sempre a pensar, não, aquela vida é extraordinária, aquela pessoa faz coisas extraordinárias. Sim, mas Deus também me está a dar a oportunidade de fazer coisas extraordinárias. Eu às vezes não o vejo, porque estou à procura dele noutro sítio qualquer. E é também no silêncio da nossa casa, no recolhimento da nossa família, que nós queremos dizer esse sim. E se alguma coisa me trouxe aqui, e eu tenho essa preocupação, não é de todo uma questão de protagonismo, mas é mesmo lançar o desafio a procurar esta felicidade na relação, no ser, e como é que, evidentemente, que até ao fim da vida crescemos e mudamos e melhoramos e são avanços e recuos, mas acreditar que é aqui o caminho e que sem o João nada disto teria sido possível, porque evidentemente eu sou a parte do fazemos tudo, ele é a parte calma, há coisas que temos que pensar. Ele tem uma frase muito engraçada que é, tu achas que quanto mais carregado mais anda? E eu às vezes, às vezes temos que ser mais realistas e eu acho que este equilíbrio nos tem ajudado a chegarmos felizes onde estamos. Onde é que te vês daqui a 10 anos, quer na vida profissional, quer na pessoal? Eu na vida pessoal, quero tudo igual com netos. Boa. Com muitos netos, ser uma avó disponível, equilibrada, ser a melhor avó para os meus netos e para os meus filhos. Porque eu acho que a avó é muito importante também nos filhos e na relação de casal. Sem dúvida. E profissionalmente eu gostava muito de ter um projeto de voluntariado, gostava muito de trabalhar
tenho a minha vida profissional, estável, que eu gosto, mas não é aqui, acho que não é aqui o meu lugar. Eu trabalho há 28 anos no mesmo sítio, numa entidade pública, e gosto, e de facto tem sido uma instituição que me tem dado as condições para termos a vida que temos também, por causa do equilíbrio entre a disponibilidade e também a possibilidade de ter feito uma carreira, mas eu gostava muito, muito de ter o teu projeto de voluntariado. De ter um projeto, sim. Qual foi a maior sorte na tua vida? A maior sorte na minha vida, eu acho que é ser mãe. Eu acho que a maior sorte da minha vida é ser mãe, porque eu sei que não é um dado adquirido, há muita gente que não consegue, e eu tinha este sonho de ser mãe. Tiveste essa sorte? Tive esta sorte. E quem conhece a Sofia sabe que... Quem conhece a Sofia sabe que adora a casa cheia. Sim. Não podia ser outra coisa. Não podia ser outra coisa. Giro. Obrigada, Sofia. Gostei imenso de conhecer a vossa experiência, a vossa família. E no próximo episódio teremos mais uma família inspiradora.